De novo, boa tarde. Sejam bem-vindos à nossa 98ª Quinta Técnica. Hoje é dia 24 de maio de 2012 e nós vamos analisar os mercados, comentar sobre algumas ações de destaque. Eu quero ver se hoje faço o que eu não fiz a semana passada. Eu tinha falado que ia fazer, não fiz. Analisar os índices dos principais setores da Bolsa de Valores do Brasil. E em seguida, a resposta às perguntas. Eu queria fazer um aviso a vocês que eventualmente têm interesse maior no nosso método de operar nos mercados, de que nós estamos soltando um curso técnico, um curso de imersão que vai acontecer no final de junho e é aqui mesmo na Enfoque. Vocês vão ter oportunidade de estar conosco aqui, comigo, com o Felipe, com a equipe da Constop, no nosso espaço, durante o pregão, e principalmente vão aprender a nossa técnica para, na prática, selecionar, gerenciar e controlar o risco das operações nos mercados de risco. Isso é o propósito básico do curso. Então, quem tiver interesse, por favor, pode entrar no nosso site, constop.com.br, ou então, por favor, mande um e-mail para contato@constop. Constop é C-O-M de Maria, stop.com.br. contato@constop.com.br. Muito bem. Vamos aos mercados, então, depois desse breve comercial aí do nosso curso de imersão. Começamos como sempre, com a figura do índice Bovespa à vista, onde nós tivemos nessa semana a formação, ou talvez o início de uma formação de acumulação. Os preços, desde a quinta-feira passada, aparentemente tinham, na verdade, rompido esse suporte a 55 mil pontos, mas a gente viu que eles acabaram voltando para dentro, para cima desse nível de suporte, 55 mil, tiveram uma alta bastante, quase espetacular, na segunda-feira dessa semana. O Bovespa subiu aproximadamente 3,8%, quase 4%, mas isso provou ser de curta duração. E os preços na terça-feira tiveram uma reversão. Isso, de qualquer maneira, está pintando ser uma acumulação que deverá dar continuidade ao movimento de baixa. Eu acho que nós vamos acabar chamando essa acumulação de bandeira de baixa, ou talvez isso possa se estender um pouco mais para um retângulo. Aí nós poderíamos aí ter os preços andando de lado por aqui, um retângulo ou um pequeno triângulo descendente, alguma coisa do gênero. De qualquer maneira, eu não considero que o mercado tenha rompido esse nível, porque, na verdade, o suporte que deveria ter sido encontrado nos 55 mil acabou sendo encontrado nos 54 mil pontos, e isso é o que está segurando os preços nesse momento. Vamos olhar para a esquerda, como a gente sempre faz.
para ver que esse é um nível de uma certa importância. Temos topos aqui, topo em agosto do ano passado, topo em setembro do ano passado, topo dessa acumulação em outubro do ano passado, fundo em novembro do ano passado, fundo em dezembro. Então é um nível de uma certa importância. De 0 a 10 eu diria que esse nível é um suporte nota 8. E o mercado percebeu o stop um pouco abaixo, acabou deixando sombras inferiores mínimas aqui a 53. Hoje os preços, digamos, o exército dos comprados, dos touros, conseguiu fazer os preços fecharem acima de onde foi percebido o suporte, que era 54. Então eu não tenho esse nível como rompido. Pelo contrário, acho que temos boas chances de continuar nessa acumulação e por isso eu tenho um viés neutro no curto prazo para essa próxima semana, mas o nosso viés de médio e longo prazo continua sendo de baixa. Vamos ver o índice futuro. Para quem não sabe, o nosso viés de baixa no médio prazo é no sentido de que nós estamos começando uma tendência de baixa por várias razões, né, técnicas. Temos aí vários elementos técnicos que nos remetem a essa conclusão. E agora eu vou me permitir vir do longo prazo para o curto prazo. No longo prazo, nós temos no longo prazo, então nós temos essa visão do Bovespa, que na verdade é o Bovespa mais o IBV da Bolsa do Rio, que vem desde 1963, e a gente vê que nós tivemos um precedente de outras 3 vezes durante esse tempo, em que nós tivemos expansões econômicas da monta que nós tivemos com o que eu chamo da era do presidente Lula. E essas expansões econômicas foram aqui de 65 a 71, depois de 83 até 86 e depois de 91 até 97. Então, com isso a gente tem condições de traçar esse canal de alta, e a gente percebe que os preços batem embaixo, depois batem em cima, embaixo, em cima, embaixo, em cima, embaixo, em cima, e nós achamos que existe uma grande possibilidade dos preços baterem embaixo novamente. Isso seria uma queda bastante substancial para o Bovespa. Por outro lado, quando a gente pensa em termos de correções Fibonacci, a gente constata que após a primeira expansão econômica, que foi essa do topo de 71, os preços corrigiram 50% dessa alta. Em 86, os preços corrigiram mais do que 0,618. Então, aqui está a expansão de 83 até 86, e a correção foi primeiro, segundo, terceiro, 0,38, 0,5, 0,618. Os preços corrigiram mais do que isso. A gente precisaria colocar um outro nível Fibonacci aqui, que é o de 0,78, quer dizer, quase 80% dessa expansão aqui. E, finalmente, no último precedente, que foi em 97, nós tivemos também correção de 50%. Então, 2 correções de 50% e uma de 78%, que nos leva a crer que, com uma expansão econômica igual a essa que nós tivemos do presidente Lula, que não foi brincadeira, eu lembro que nós estamos vendo um gráfico de índice Bovespa, com a colaboração no passado aqui de um pedaço do IBV do Rio, né? Mas é a Bolsa Brasileira de Ações, a gente podia dizer, e esse gráfico está indexado em dólar e está em escala logarítmica. A indexação em dólar nos dá uma harmonia muito grande no gráfico, e isso é algo que nós buscamos, porque nós buscamos harmonia e não caos, não é? Harmonia e não randomicidade. Então,
Eu dizia que a expansão foi uma senhora expansão econômica, porque nós tivemos de 2002 até 2008, 2.000% de oscilação do índice Bovespa, em dólares. 2.000%, eu repito. Então, uma expansão dessa monta nos leva a crer que pode ser comparada tranquilamente com outras expansões econômicas, né? Essa expansão, olha, eu estou pegando aqui a expansão do presidente Lula e estou comparando aqui, ela foi bem maior do que a expansão de 83 a 86 e foi um pouco menor do que a expansão de 65 até 71 e foi também um pouco menor do que a expansão que aconteceu de 91 até 97. Então, em função disso, a gente entende que se nós tivermos uma correção de apenas 50%, nós estamos no lucro. Porque, como nós vimos, nós temos duas correções de 50%, 71 e 97, e temos uma correção de 80% a partir de aqui de 86. Né? Se nós tivermos uma correção de 50%, nós iremos aqui para o segundo número Fibonacci. O segundo número Fibonacci implicaria numa queda de aproximadamente 62% na Bolsa Brasileira. Essa queda coaduna com a queda que nós esperamos no índice Dow Jones. O índice Dow Jones, aqui do brasileiro analista técnico Fausto Botelho, que indexa os gráficos desde o tempo que eu comecei com a revista Enfoque Gráfico, em 1983. Indexo os gráficos e indexo hoje em dia o Dow Jones. O americano não indexa porque ele não tem a cultura de inflação que nós temos. O americano vê esse gráfico do índice Dow Jones, que aliás é o responsável por essa máxima que existe no mercado de que no longo prazo os mercados de risco, de mercados de ações não tem erro, eles sempre sobem. Infelizmente eu sou o cara chato que tem que dizer que isso não é verdade, porque isso é considerando-se o valor nominal do mercado do índice Dow Jones, né, que é o mais famoso aí mundialmente. Ocorre que se a gente considerar a inflação do período, que foi, e aí a inflação começa a ser medida em 1913, quando é criado o Consumer Price Index nos Estados Unidos, que é o índice de inflação americana. Então, a gente constata que houve uma inflação de 2.270%. Uma mixaria comparado com a inflação brasileira de quaquilhões por cento, não é? No período que nós temos de quase 50 anos. Aqui nesse período que tem quase 100 anos, foi apenas 2.000, mas já é bastante substancial, não é? 2.000% de inflação. Quando a gente aplica essa inflação nesse gráfico, que só sobe, a gente percebe que, por exemplo, essa acumulação aqui de 1966 até 1982, ela vira uma queda de proporções comparáveis a 1929 e muda completamente a perspectiva do mercado. A gente tem essa figura aqui, essa é aquela acumulação, né, de 1966 até 82, ela vira essa queda de proporções, como eu disse, comparáveis a 1929. E aí, a gente constata que nos Estados Unidos nós tivemos dois precedentes. Tivemos aqui o precedente do topo de 1929, onde a correção foi mais do que a expansão, né? O mercado veio abaixo do fundo aqui. Bom, isso foi excepcional, não é o caso. Mas a outra correção que nós tivemos foi de 1932, foi a correção que corrigiu a alta de 1932 até 1966, e que a gente constata que foi um pouco mais do que 50%, quase 60%, em torno de 60% aqui, né? Então foi abaixo do segundo número Fibonacci. E agora, nessa expansão econômica, que foi de 82 até 2000, 18 anos de expansão, nós constatamos que os preços apenas corrigiram o primeiro número Fibonacci com a queda do subprime. Nós entendemos que nós vamos, pelo menos, dado a gravidade dos fatores macroeconômicos da atualidade, né, Europa quebrada e Estados Unidos, na minha
visão falidos, eu acho que é bastante realista a gente imaginar que nós vamos ter uma correção pelo menos até 50% dessa amplitude. Isso coincide com esse topo aqui anterior ao crash de 1987 e com esses outros topos aqui. Então eu acho bastante razoável a gente pensar numa expansão até aqui, até porque se a gente também projetar essa perna do subprime para baixo a partir do último topo, que eu acho que vai ser um topo principal, a gente chega lá perto também, né? Mas enfim, os preços vindo abaixo do subprime, eu acho que o mercado vai ser tomado de uma certa paura e que deve tranquilamente trazer os preços até aqui. Isso implicaria numa queda nos Estados Unidos a partir do fechamento de hoje. Vamos mudar para candles isso aqui. Nós estaremos falando em 56%. Então, com a Duna aí, com a queda que eu falei que nós estamos esperando aqui para o mercado brasileiro de 60%. Eu, na verdade, acho que o Brasil tem chance de cair mais por conta desse gráfico, que eu já também mostrei várias vezes a vocês. Eu chamo isso aqui o gráfico do decoupling, do desacoplamento. Esse gráfico começa em agosto de 2007, quando aconteceu a primeira preocupação séria com o problema que depois viria a ser o chamado de subprime. Foi quando essas agências de fomento imobiliário nos Estados Unidos começaram a abrir o bico. 16 de agosto de 2007. A partir daí o mercado se estabilizou por algum tempo, os Estados Unidos não caiu mais e o Brasil começou a se destacar, porque o Brasil tem mais volatilidade do que o mercado americano. E com isso os preços acabaram se distanciando 51% do mercado americano, né, quando a gente vê esses gráficos comparativos. Aqui, para vocês saberem, o verde é o mercado brasileiro, o Bovespa não indexado em dólar, é o Bovespa nominal, porque se a gente puser ele indexado em dólar, aí a coisa fica pior ainda. O azul é os Estados Unidos, o vermelho é a China e o amarelo é a Índia. Então, o Brasil tem mais volatilidade, que significa que quando os preços sobem, ele sobe mais do que os Estados Unidos. Entretanto, quando os preços caem, nossa volatilidade funciona às avessas e aí o tiro sai pela culatra, porque a gente acaba caindo muito mais do que cai os Estados Unidos. E isso foi constatado na queda do subprime. Nós saímos de 51% acima para 1,8% acima, coisa que o vale aqui exatamente. Aqui para cá foi em torno disso aí. Nós praticamente colamos aqui nos Estados Unidos, a variação percentual daqui para cá, né? Bem, muito bem. Depois disso, os preços começaram a subir de novo, o Brasil foi se destacando, e agora a gente está imaginando que nós estamos iniciando a onda C do processo de baixa de longo prazo. Nós estamos iniciando um processo de longo prazo. Isso fica muito claro aqui quando a gente vê um gráfico como esse, por exemplo, que você vê que essa reta de tendência foi perdida, essa reta aqui nos Estados Unidos foi perdida, enfim. Então nós estamos entendendo esse processo como um processo de tendência de baixa. A gente vê que claramente o Brasil está caindo mais do que os Estados Unidos, né? A gente está vendo isso nos fechamentos, quando o mercado cai, o Brasil está caindo mais do que os Estados Unidos. Hoje nós estamos com uma variação percentual do Brasil para os Estados Unidos de 21%, que significa que se nós alcançarmos os Estados Unidos, para nós alcançarmos os Estados Unidos, nós temos que cair 17%. Eu, como estudioso do mercado de commodities e dentro do mercado de commodities, estudioso da variável que chama-se spreads, que é a diferença entre um ativo e outro, eu sei que quando um ativo desses que devem ter uma certa correlação, quando eles se separam muito, a volta não é suave, a volta geralmente costuma acontecer isso aqui, costuma cruzar abaixo. Então eu estou esperando exatamente isso para o Brasil. Eu acho que a gente deve passar abaixo dos Estados Unidos, que significa que nós podemos cair aí uns 20% ou talvez uns 30% a mais do que o que os Estados Unidos caem. Nós estamos achando que os Estados Unidos caem uns 50 e poucos por cento, quase 60%, 2 vezes 6, 12,
mais 12% de queda para nós. Quer dizer, imaginar que nós, então, para chegarmos lá próximo aí do que vai cair os Estados Unidos, nós podemos cair até 70%. Isso é o que eu realmente acredito, análise técnica. Infelizmente, a gente tem que falar isso, porque eu sei que a maioria das pessoas tem viés de compra, gosta de operar na compra. Os traders não, tem muita gente também que sabe operar na venda. As pessoas que se aproveitam da queda do mercado fazendo operações que se chamam operações short. Nós aqui, auxiliando na administração do fundo Constop, fazemos exatamente isso. No momento nós estamos no fundo Constop com 5 posições de venda e logicamente esse mês estamos felizes por aqui porque estamos com uma performance legal, batendo o CDI bastante, enfim. Mas essa é a nossa visão. No longo prazo, a gente acha que é isso que acontece, e no médio prazo, nós estamos achando que nós podemos ter até algumas correções, como, por exemplo, agora, até porque, como nós tivemos uma correção aqui, eu acho que é possível que a gente tenha uma ABC aqui, agora, nesse próximo movimento, né? Eu estou achando que isso aqui é uma onda impulsiva para baixo, e, portanto, nós teríamos tido a onda 1, a onda 2 aqui nessa acumulação de abril, a onda 3, que está mais ou menos igual a amplitude à primeira onda, e agora nós podíamos aí ter uma onda ABC, enfim, podemos vir buscar essa reta aqui, basicamente. Essa reta, o mercado do índice Bovespa poderia encontrar aí em 58. Então, no médio prazo, embora a gente esteja aí de neutro para altista no curto prazo, eu acho que essas reações e essas acumulações, e agora possivelmente uma reação, que costumam ser bastante violentas, né, elas devem ser vistas como oportunidade de venda e não oportunidade de compra. Se bem que eu tenho ciência de que a maioria dos participantes do mercado irá enxergar essas altas como oportunidades de compra. Eu acho que muitas mesas de operações têm viés de recomendar a compra quando os preços começam a subir ou chegam em níveis importantes de suporte. Quero chamar a atenção para aqueles de vocês que usam indicadores, que se nós estamos corretos e se o mercado está iniciando uma baixa mais longa, deve-se lembrar que as indicações de alta que os indicadores derem, por exemplo, o IFR chegar próximo de 10 ou de 20 ou de 15, passam a não querer dizer nada, porque é aí que os indicadores enganam os investidores. Numa tendência de baixa, você pode usar os indicadores, mas você vai ter que usar apenas as indicações no sentido da tendência. Então você tem que, se nós estamos corretos e se a tendência é de baixa, você tem que esperar o indicador voltar a subir e aí te dá uma divergência de baixa, por exemplo, ou romper uma pequena reta de suporte de curto prazo, para então pensar em aproveitar essas indicações de baixa, colocando posições de venda short, né? Hoje mesmo conversava com um amigo que estava me dizendo que o IFR de uma ação do índice estava baixo. Acho que nós estamos falando de Vale do Rio Doce, se não me engano, estava baixo. Nas situações de mercado caindo em tendência de baixa, o que acontece é que os preços caem, eventualmente o IFR e outros indicadores atingem níveis extremos de baixa, mas aí o mercado acumula, por exemplo, faz uma pequena bandeirinha, ele acumula 2 dias ali, fica dançando ali um pouquinho durante 2 dias e é o suficiente para o IFR já subir muito. E aí começa a cair de novo, enfim. E é natural que o IFR, por exemplo, trabalhe mais próximo da parte de baixo.
perdão, do que da parte do que do meio, da parte de cima, né? Numa tendência de baixa, ele vai ter tendência a trabalhar. E se a tendência é muito forte, é muito violenta para baixa, ele muitas vezes ele fica colado lá embaixo e não sai de lá e acaba dando um monte de indicações falsas de alta. Por isso que eu sempre digo que para se usar indicadores é preciso se ter uma boa noção de análise técnica, porque você, para usar o IFR e vários outros indicadores, você tem que saber se o mercado está em tendência, se não está, qual é a tendência de médio, longo prazo e assim por diante, né? Se você não tem essas noções, eu entendo que o indicador só vai confundir, só confunde muito mais do que ajuda. Muito bem. Vamos dar uma espiada rápida no S&P, vamos ver... Vamos ver os índices dos setores e vamos partir para responder perguntas. Bem, eu lembro que nós demos bastante ênfase nas últimas quintas técnicas e continuo a dar muita ênfase ao fato de que nós tivemos o que eu considero talvez seja a indicação técnica da década, porque eu acho que ela está sinalizando um topo de uma maneira muito clara, um topo principal. Esse nível de 1360 era um nível muito importante, porque era o fundo dessas duas formações de topo aqui de 2000, e aí vai ficando mais claro e mais milimetricamente aqui também em 2008, e aí o mercado coloca esse topo aqui pontualmente, quase que milimetricamente, nesse nível de 1360. E aí, então, numa situação em que nós tínhamos esse nível como uma resistência muitíssimo importante, os preços, errei de reta aqui, numa situação que nós tínhamos essa resistência como sendo muitíssimo importante, os preços em março desse ano rompem esse nível. Para romper um nível desse, que é um nível de resistência muitíssimo importante, onde existem milhares de ordens de venda logo abaixo desse nível, é preciso muita força. Acontecendo isso, é de se imaginar que o mercado toque as ordens de compra de pessoas que estão com posições de venda, fizeram posições de venda aqui por baixo, e então colocam ordens de compra, ordens de stop são ordens de compra, né? Então, esse nível é muito importante porque ele é a zona limítrofe entre um monte de ordens de venda e um monte de ordens de compra. Ora, quando se consegue romper um nível desse, o mercado tem que engatar a primeira, a segunda e sair cantando pneu e fazer o que o americano chama de um rally para cima. Os preços não fizeram isso, caíram, parecia que eles estavam fazendo um pullback, mas não, eles entraram para dentro de novo desse nível. Isso, minha gente, eu já disse várias vezes aqui, é o que eu considero a mais importante indicação técnica. O americano tem um nome para isso, chama de bull trap, porque é uma armadilha para aqueles comprados, aqueles touros que entram com posições de compra aqui por cima da resistência. Geralmente as pessoas ficam completamente desnorteadas quando compram aqui, e aí vem o mercado começando a cair, não sabem muito bem se tem que liquidar ou se não tem que liquidar. Mas enfim, é o que eu, com a minha experiência de muitos anos de análise técnica, considero como sendo a mais importante indicação, aquela que é mais confiável e tudo mais. Então aconteceu um bull trap da maior importância. Em função disso, eu quero crer que esse processo todo de alta, que começou com o fundo do subprime em 2009, está terminando. Além disso, nós tivemos já o rompimento dessa pequena retinha de suporte, tivemos o rompimento dessa outra reta de suporte, e agora só falta o rompimento dessa reta de suporte que começa lá do fundo do subprime. Quando isso acontecer, e eu acho que isso está para acontecer, porque essa acumulação que está sendo formada aqui no suporte encontrado a 1.300, que eu vou mostrar para vocês, tem uma importância grande também. Vejam, temos fundos aqui em 99, temos topo em 2001, temos aqui fundo e topo
vocês podem talvez estar estranhando que esses topos foram um pouquinho acima, mas tecnicamente a gente olha isso, eu quando olho isso, eu sei que isso aqui é função desse nível de suporte, aqui, ou dessa faixa de suporte. Isso pode ser um nível ou uma faixa, não importa. Mas, enfim, é até porque esse é um nível redondo, e vejam, até porque a reta de longo prazo está passando exatamente por aí, né? Talvez a gente possa ter que dar uma acertada no futuro nessa reta. Então nós estamos num nível importante, porque é onde passa um nível de suporte e uma reta de suporte. Enfim, e os preços estão testando esse nível e se acumulando numa formação que eu quero crer que é uma bandeira de baixa. Nós vamos chamar de bandeira de baixa, porque ela vai dançar aí mais um sambinha aí, e depois eu quero crer que vai tomar um rumo parecido com esse da última queda e vai vir rapidamente para esse próximo suporte aqui a 1.200 e depois virá para testar o 1.160 e depois virá testar o 1.100 e finalmente o suporte muitíssimo importante a 1.000. 1.000, vocês sabem, é suporte só porque é 10000, né? Quer dizer, 1000. Então números redondos oferecem naturalmente suportes. Então acho que essa acumulação pode durar mais alguns dias, por isso nosso viés neutro aí no S&P, mas eu acho que é vida curta. Uma bandeira costuma ter aí uns 5, 6 candles, bandeira no gráfico diário, né? Nós já tivemos 1, 2, 3, 4, 5 candles. Então eu estou achando que essa bandeira já está meio pronta para ser colhida, mas como se sabe, qualquer coisa pode acontecer, e também não dá para se descartar a possibilidade de nós termos um pullback aqui para os 1.360 e depois os preços caírem. Então é ficar de olho nisso aí para ver como é que as coisas podem evoluir. No Dow Jones a gente tem uma situação bastante parecida aqui no curto prazo, né? Nós também temos esse nível de resistência bastante importante, que era 13 mil pontos. Já tivemos o rompimento desse processo aqui de baixa, de alta, né, dessa reta. Tivemos um bull trap também, porque esse nível foi rompido e depois foi desrompido. Os preços tiveram a faca e o queijo na mão aqui e não teve continuidade, né? Nesse dia rompeu esse nível. E, de novo, nós estamos vendo, eu estou enxergando uma bandeira de baixa acontecendo aqui. Acho que ela está aí pronta para ser colhida, mas acho que essa semana podemos ter mais alguns candles nesse nível. E se e quando os preços romperem a retinha de baixo da tendência, por exemplo, estou fazendo uma barra aqui em que isso poderia estar acontecendo, nós recomendamos muito firmemente assumir posições de venda no rompimento da bandeira. Não é preciso esperar o rompimento do fundo da bandeira. Eu acho que, e claro, vamos ver a evolução disso, né? Se nós tivermos mais candles deixando fundo aqui essa retinha da bandeira, então um bom fechamento abaixo, do tipo grande oscilação e fechamento na mínima do dia, eu acho que já é uma indicação mais do que suficiente para a gente colocar a posição de venda e pensar em colocar stop logo acima da bandeira. E vejam, essa vai ser uma tremenda operação, porque a gente olhando de longe, a gente vê que nós estamos vendendo muito próximo do topo e numa situação muito feliz e muito satisfatória, porque nós vendendo aqui temos condições de colocar stop muito próximo, né? Quer dizer, se for usar essa ilustração que eu fiz, nós estamos com condições de botar um stop a menos de 2% de distância. Quando a gente tem condições de colocar um stop a menos de 2% de distância, qualquer objetivo de 8% de baixa, que não é nada nesse gráfico, nos dá uma situação extremamente favorável em termos estatísticos, porque a gente passa a ter um potencial de ganho 4 vezes maior do que o potencial de prejuízo, né? Você está com stop a 2% de distância e está com o objetivo a 8% de distância, dá uma relação lucro-prejuízo de 4:1. Então essa é uma situação
estatisticamente muito interessantes. Nós temos várias ações que estão fazendo bandeira de baixa, então essa nossa recomendação, eu acho que você pode estender para todas essas ações que nós vamos passar a ver a partir de agora. Como eu disse, nós vamos agora então analisar, eu vou mostrar a vocês a nossa visão, a nossa leitura dos índices de ações. E depois nós vamos ver aqui os ativos. Deixa eu dar uma acertadinha aqui nesse desktop. Vamos jogar indexado em dólar aqui. 15 minutos para cá. E pronto. Muito bem. Primeiro, índice financeiro. Vamos lá. Qual é a situação do índice financeiro? Bom, primeiro, nós não temos muitas informações históricas desse índice, porque ele começa aí em 2010. Né? Mas, como a gente sabe que isso deve ser, quer dizer, quando a gente olha índice financeiro, a gente pode emprestar a ação do Itaú Banco para lembrar que, vou botar isso aqui desde 1994, parâmetros, data inicial 1994, quando acaba a inflação no Brasil, desenfreada, e daí a gente tem um pouquinho menos, parâmetros, janeiro de 1994, setembro, janeiro. Eu fui para dezembro e aí já pego um monte de inflação. Agora sim. Janeiro de 94. Na verdade, nós teríamos que ir um pouquinho mais. Vamos botar julho, maio. Parâmetros rapidinho aqui. Maio, abril, maio, 1º de maio, 3 de maio de 94 aqui. Pronto. Então a gente pega o Itaú para tentar visualizar o que nós podemos ter de histórico no índice financeiro, né? Então nós vamos estar vendo aqui, nós não estamos vendo esse topo aqui de 2008, nós estamos vendo esses dois topos aqui. E vejam o que está acontecendo no Itaú, né? É uma coisa dramática. Nós temos essa reta que vem desde 1995, 2005, são quase 20 anos de reta, com pontos distantes 5 anos, 6 anos, 7 anos um do outro. E aí a gente vê que essa reta foi rompida. Nós demos bastante destaque aqui na quinta técnica quando essa reta foi rompida aqui em julho do ano passado. Mas depois tivemos todo esse processo de alta que aconteceu a partir do fundo pelo rebaixamento dos Estados Unidos, que foi em agosto do ano passado, né? Eu acho que tem um pouco de chapa branca aqui nesse processo. Acho que houve uma certa participação aí dos agentes federais, americanos, europeus, para fazer com que isso aqui acontecesse. Isso aqui acho que foi um pouco extrapolado. E como foi um pouco extrapolado, nós estamos tendo o troco disso aqui, né? Mas eu vejo com muita clareza que esse processo todo foi um pullback para a reta. Nós deixamos um topo inferior ao último topo. E o que nós estamos vendo no gráfico do índice, que eu já volto em seguida, é esse topo aqui no mesmo nível desse, né? Mas vamos considerar que isso aqui foi um pullback. Enfim, no índice a gente na verdade vai ter que se contentar com o que nós temos aí de médio prazo, né? Então isso aqui teria sido o pullback, isso aqui é o topo principal, e isso está com toda a cara, já que a gente percebe que em Banco Itaú, aqui havia por aqui uma reta suporte de longo prazo, né, de quase 20 anos, então eu quero crer que tem grande chance que nós estamos vendo um topo duplo nisso aqui. E se nós estamos vendo um topo duplo nisso aqui, a projeção é a amplitude dele projetada para baixo a partir aí desse suporte,
ou seja, nós estaríamos falando do índice cair aqui para esse nível, e nós estaríamos falando, a partir do fechamento de hoje, numa queda de 44%, mais ou menos, no índice financeiro. Agora, no curto prazo, quando a gente analisa esse processo de baixa, a gente está vendo aí também uma coisa muito parecida com um pequeno triângulo de baixa, ou possivelmente também, talvez, uma bandeira de baixa. Então vamos ficar de olho nisso, vamos tentar delimitar essa batalha que está acontecendo, vamos ver que cara ela tem, se ela começa a tomar caras de uma flâmula. Vejam, nós já tivemos aqui uma indicação bastante poderosa de alta, não é? Agora, qual é o contexto em que isso está acontecendo? Um contexto favorável, foi próximo de um nível de suporte aqui a 3.100 nesse índice. Agora, isso não teve continuidade, isso não se confirmou. Essa indicação de alta é uma estrela da manhã, né? Isso não se confirmou, porque depois da formação, que é composta por esses 3 candles, esse, lembro que eu estou falando do índice financeiro, tá? Os preços tiveram candles negativos. Geralmente, depois de uma formação dessa, os preços saem desembestados aí para cima. Isso não aconteceu. Então, isso acaba fazendo com que essa indicação de candlestick talvez possa ter sido apenas uma indicação de sinal amarelo, que segura os preços por um tempo. Então, a gente tem que ficar de olho nisso. Se nós estamos imaginando que isso aqui é uma formação de continuação, no gráfico diário, que é esse que nós estamos analisando, vale a pena a gente eventualmente pensar em descer um tempo gráfico para o gráfico de 15 minutos. Aqui no Terminal Enfoque eu clico aqui no 15, e aí eventualmente nós podemos fazer a sintonia fina desse processo. Quem sabe até pedir ajuda aqui de uma reta suporte, para ver a quantas nós andamos, e aí a gente constata aqui, em termos desse processo de baixa, esse processo está intacto ainda, né? Porque tem uma retinha aqui, vamos ver aqui, ó. Tem uma reta legal aqui, poderosa, 1, 2, 3, 4 pontos, né? Talvez a gente possa pensar em abaixar ela um pouquinho, para encostar nesse topo atual, ajusta aqui, e aí a gente pode ver se a gente tem alguma indicação a mais que a gente pode tirar dessa acumulação aqui. Geralmente, bem, aqui nós estamos, por exemplo, constatando que temos um nível importante de suporte aqui nos 3.180, né? Talvez um pouquinho mais abaixo aqui. Então é ficar de olho nisso. Esse nível rompido, provavelmente o mercado vai estar retomando a tendência de baixa, e a gente pode pensar em colocar posições de venda, tá? Então, situação muito parecida, né, do índice financeiro. Vamos para o índice industrial, quer dizer, muito parecida com o que nós vimos no Bovespa. Possibilidade de formação, ou qual seja, a possibilidade no índice financeiro de nós estarmos visualizando a formação de uma acumulação que deverá dar continuidade abaixo, uma bandeira, ou um retângulo, ou talvez até uma correção, início de uma correção. Não, correção é quando o mercado está subindo, corrige e volta a subir. Quando o mercado está caindo e sobe, a gente chama isso de reação. Então nós podemos ter aí uma ABC, uma reação acontecendo em ABC, para depois voltar a cair. Se a gente partir para mais uma perna de alta, quer dizer, fizemos uma pequena perna de alta, corrigimos e depois mais uma perna de alta, a gente pode ir para o gráfico intraday de 15 minutos e eventualmente nós vamos conseguir ver uma reta suporte. Às vezes nós vamos ter ações que vão dar retas bonitas de suporte. E aí sim, rompendo-se uma reta dessa, você entende que você está tendo a indicação para agir em função daquela acumulação, daquela pequena reação que você está vendo no gráfico diário, né? Então essa é uma situação em que a gente usa o gráfico intraday de 15 minutos para fazer a sintonia fina das indicações que nós estamos vendo no gráfico diário, tá? Nós usamos muito isso aqui na Constop quando a gente está aí escolhendo ações. Quando a gente vê alguma ação, por exemplo, Vale do Rio Doce, eu vou falar já para vocês,
é uma dessas que está fazendo o que parece ser uma bandeira de uma clareza muito grande. Vamos descer para o intraday e vamos fazer, e aliás nós estamos exatamente aqui já com alarmes definidos no Terminal Enfoque, porque pretendemos agir no intraday, se vale romper, porque nós achamos que tem uma indicação poderosíssima. Bem, eu estou falando de Vale, vou me permitir, já que a gente está aqui falando do índice industrial, e nesse sentido, vamos falar do índice industrial um pouquinho. Nós estamos aqui chegando num nível importante de suporte, vejam, fundo, topo, né? E nós chegamos exatamente nesse nível e o mercado sentiu esse nível. Eu acho muito legal quando o mercado grita para a gente, ó, aqui ele está me dizendo o seguinte, eu estou lendo o seguinte, Fausto, eu de fato senti o suporte a 9.800. Ou a gente poderia estar escutando o mercado falar assim, olha, cheguei lá no 9.800, que é aquele lugar onde tem um monte de topos e fundos lá no passado, e entrou um monte de compra. Tanto é que eu deixei mínimas lá, né, fiz fundos lá. Por quê? Porque cheguei naquele nível, entrou compra e eu acabei subindo e fechando mais alto, né? Então, o índice industrial encontrou suporte aí a 9.800, que é por volta de 10 mil pontos, né? E deve trabalhar um pouquinho aí. Vale, que é uma das ações mais importantes desse índice, então está nessa situação aqui. Bem, nós rompemos essa reta de longo prazo, que vem de 98 até 2008, são 10 anos de tendência de alta de Vale, e não houve correção Fibonacci nesse gráfico nominal. Vamos ver aqui que no gráfico indexado em dólar, ferramenta errada, no gráfico indexado em dólar, a gente ainda não rompeu isso, mas por outro lado, aqui na tendência iniciada, que aqui em Vale é em 2001 e não em 2002, como o mercado como um todo, nós aí sim já tivemos essa reta rompida no gráfico indexado em dólar. Não só tivemos essa reta rompida, como tivemos esse nível importantíssimo. Vamos ver se não temos mais novidade para a esquerda. Temos mais novidade para a esquerda. Mais um topo aqui. Esse é um nível importantíssimo de Vale em dólares. Agora, Vale, minha gente, negocia mais lá na Bolsa de Nova York do que aqui no Brasil. Então tem tudo a ver você pensar em Vale em dólares. Ops. Pensar em Vale em dólares. Eu fiz besteira aqui. Então esse nível foi rompido. E após o rompimento desse nível, isso tem toda a cara de uma bandeira de baixa. Por isso que eu disse a vocês que nós estamos de olho nesse processo aqui no intraday. Então tem um baita de um mastro aqui, e é nada mais natural que o mercado faça uma bandeira de baixa. Um mastro que foi uma queda de 20% em poucos dias, né? Uma quinzena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pregões. Nós tivemos 20% de queda em Vale do Rio Doce. Nada mais natural do que ele tenha um período de realização de lucro. Que lucro? Esse lucro, o mastro. A bandeira é um processo de realização de lucro. Que lucro? O mastro. No caso de bandeira de baixa, entra em ação aqui também os bargain hunters, que são, o americano chama os caçadores de barganhas, e também os bottom pickers, que são os adivinhadores de fundo. Pessoas que compram não porque acham que vai subir, mas só porque caiu muito. A gente não deve fazer isso, né? Todos os livros dizem que isso não é uma boa estratégia. A gente não deve comprar porque caiu. Aliás, isso não resiste a um raciocínio um pouco mais lógico, né?
A gente vai comprar algo que está caindo? Não, eu acho que a gente deve comprar algo que está subindo. A gente deve pensar em vender algo que está caindo, né? Porque o que está caindo é ruim, não é bom de comprar. Mas tem muitos tipos de raciocínio que são exatamente o inverso disso, né? E, enfim, isso tudo acaba fazendo com que o mercado se acumule numa formação que tem essa característica, né, de derivar no sentido contrário ao do movimento anterior e forma o que a gente em análise técnica chama de bandeira de baixa. Muito bem, então é isso aí que nós estamos esperando. Eu estou mostrando o gráfico indexado em dólar, porque eu acho que tem tudo a ver. Vamos lembrar que essa reta de extrema importância foi rompida. Vejam, essa é uma reta que tem 2 pontos aqui em 2001, 2002. Depois vai ter um ponto 6 anos depois. E depois vai ter um ponto mais 3 anos depois, tá certo? 1, 2, 3 anos depois ela vai ter um outro ponto ali, exatamente, tudo certinho. Então esse nível foi rompido. O fato desse nível ter sido rompido nos dá condições de traçarmos aqui Fibonacci e imaginarmos que o mercado vai atingir níveis Fibonacci. Opa, já corrigiu o Fibonacci. Mas como a gente também eventualmente pode pensar em termos de que isso aqui foi um processo expansivo de 1, 2, 3, 4, 5, e nós tivemos aqui um processo de A, B, e agora nós vamos ter a C. Então eu acho que é bastante razoável a gente imaginar que a C venha abaixo da A, que é o que costuma acontecer, e que os preços corrijam aí, venham aqui para próximo de 50% de correção. Isso vale R$5. Nós estamos e vale R$5 em dólares. Para quem é absolutamente cético com relação à possibilidade de que isso aconteça, não pode se esquecer que se nós formos pegar o preço da Vale, eu não vou pegar no fundo aqui, eu vou pegar aqui em 1991, tá? Se nós pegarmos o preço da Vale de 91 e imaginarmos que de 91 a 2011, ou seja, 20 anos depois, a empresa ainda, se ela vier para 5, ela ainda terá subido 7.421%. Nada mal, né, para uma performance de 20 anos. Então, eu acho que isso é muito possível de acontecer, principalmente se acontecer na China uma retração, e os gráficos parecem estar gritando aos meus ouvidos, pelo menos, que a China vai ter uma retração. Vejam o que está acontecendo na China. Esse aqui é o índice composto da China, em que nós rompemos esse processo de alta que vem aqui desde 2005 e estamos ainda na tendência de baixa aqui, né? Estamos nessa tendência de baixa e aparentemente nós devemos ter, eu acho que tudo indica que isso é uma bandeira de baixa e essa reta vai ser rompida, a tendência de baixa vai ser retomada. Então, o gráfico da China grita aos meus ouvidos. Vamos pegar o gráfico de Hong Kong, que é o gráfico que mente menos, vamos dizer que é mais apurado. A gente vê expansão econômica, onda impulsiva, 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, um processo impulsivo aqui, correção 1, 2, 3, 4, 5, e aqui nós temos uma ABC, e aqui eu entendo que nós estamos começando o processo da onda C. Tivemos a onda 1, onda 2, agora estamos indo para a onda C. Nós vemos essa reta rompida, né? Coisa que não aconteceu na Índia ainda, perdão, na China, mas aqui em Hong Kong a gente já vê que esse processo foi rompido. Isso que está acontecendo aqui está com toda a cara de ser uma pequena bandeirinha de baixa. O mercado está despencando, literalmente, né? Vejam, em Hong Kong os preços caíram poucos dias 12%. Isso é uma barbaridade. Pausa para uma aguinha, lubrificar a garganta. Então, essa foi a análise de Vale. Agora vamos para o outro índice. Nós vamos para o índice de consumo.
e o índice de consumo, que era um dos baluartes aí do mercado brasileiro, defensivo, né, em função do fator fundamental conhecido por todos, que é o da ascensão das classes mais baixas brasileiras. Então nós temos essa situação. Eu vou pegar essa reta aqui e já vou trazer ela logo para cá. Deixa ela aqui mesmo. Está muito longe, né, da reta, só 2 pontos. Tá assim, então, o que nós temos sim é essa reta rompida. Os preços chegaram próximos do objetivo que nós havíamos traçado. Já vou tirar ele daqui. E se a gente traçar Fibonacci aqui, que é algo que a gente pode pensar em fazer no curto prazo, a gente tem o primeiro número Fibonacci aí ainda aquém do nível que o mercado chegou. Temos uma bandeirinha aqui e uma bandeirinha bem curtinha, né? Então acho que os preços estão aí no processo de colocar. Eu acho que isso aqui nós podemos extrapolar um pouquinho. Acho que os preços estão no processo de caírem para esse próximo objetivo aqui a 1.700, 1.750, quer dizer, mais uns 5% de baixa aí no setor de consumo. Então, viés de baixa no curto, médio e longo prazo para o setor de consumo. Talvez no curtíssimo prazo, em função desse fechamento hoje próximo das máximas. Vamos ver como é que nós vamos fazer o nosso viés de curtíssimo prazo aqui. Eu estou saindo daqui, estou indo para o mercado e estou olhando para o S&P de agora. O S&P, o mini S&P, que roda a noite inteira, e estou vendo que ele teve essa reação aqui próximo do fechamento. Foi, né? 16, 15, próximo do fechamento, a gente teve essa reação mas os preços estão aí testando essa resistência, né? 1.325. Eu acho que chances boas de que a gente esteja visualizando um retângulo se formando. E se estamos vendo um retângulo se formar, ele subiu o que ele tinha para subir. Alguma coisa como isso aqui, né? Um pouco mais, de amplitude maior. Essa reta foi rompida. Mas vejam que se a gente traçar Fibonacci aqui, ele quase que já atingiu o Fibonacci, né? A gente pode também imaginar que... Bom, enfim, eu não estou aqui para analisar o curto prazo do S&P, mas é isso que me parece, né? Na verdade, eu queria apenas ver... então, acho que é bem possível que a gente tenha... Isso aqui já tem a vida curta, nós estamos nesse processo de baixa aqui, no índice de consumo. Acho que chances que essa retinha de tendência seja respeitada nesse processo de queda aí de mais uns 5%, como eu disse para vocês. Aí nós vamos estar chegando nesse nível importante de suporte aqui, que são esses topos anteriores, um topo aqui no ano passado, em janeiro de 2011, outro topo em meados de 2011, outros topos aqui até no início desse ano, 2012, tá? Então, viés de baixa, curto, médio e longo prazo. Depois nós vamos para o índice imobiliário, para o qual nós estamos bem baixistas, mas a gente constata, para vermos, para ajudar, para nós termos uma ajudinha aí com relação ao índice imobiliário, vamos pedir ajuda aqui, por exemplo, deixa eu ver uma ação aqui, peguei aqui Rossi Residencial, e a gente vê o que está acontecendo com o Rossi, né? Nós tivemos aqui o rompimento dessa reta de longo prazo, sobre vários prismas, aí a gente tem essa reta rompida.
Então, e a gente tem uma alta, uma expansão desde 2002, no ciclo do presidente Lula, onde a gente pode facilmente também medir as 5 ondas de Elliott, onda 1, 2, 3, 4 e 5. Isso aqui seria a onda A, onda B, esse processo todo aqui